sou a Chandra. E eu sou a Bela. Nós somos do Polegócio e hoje nós trouxemos a Carol Melo para um bate-papo. Um pouco mais sério, um pouco mais jurídico, mas não tão sério assim que a gente não consegue ser sério. Nós sempre mantendo o nosso foco nas mulheres, né? Com certeza. E aproveitando para pedir, se você ainda não segue o canal do Poli Carioca, tanto no Spotify quanto no YouTube, aproveita e segue agora para não esquecer. No Spotify, bota lá, Polegócio. E dá nota boa, pra gente ficar bem pontuado, não sei pra que serve isso, mas vai lá. Dá 5 estrelas que tá valendo. Gostou 5 estrelas, não gostou, sacaneia alguém, dá 5 estrelas. Pronto. Resolvido. Hoje a gente trouxe a Carol. Carol, se apresenta, fala um pouco da sua carreira. Bom, vamos lá. Eu brinquei, né? Eu falei, gente, fala assim sério que a gente que é difícil, mas vamos lá. Sou a Caroline Melo, Carol. Mentira, pra todo mundo chama de Carol. Eu sou advogada, sou formada já há quase 10 anos. Atuo no civil, né? Sou especializada em direito civil, atuo tanto na parte de família e principalmente na questão da proteção da mulher, da criança. E aí, por isso, acho que o nosso assunto sério vai entrar um pouco do que eu trabalho no dia a dia. Sim. É o que eu vejo. E a gente trouxe a Carol porque a gente sabe que tem muita gente que não tem acesso ao conhecimento, tem muita gente que nem sabe o que pode ser feito, né? Do tipo, o que eu posso fazer caso uma situação venha acontecer comigo? Então é mais no intuito até de trazer conhecimento, talvez ensinar ou indicar algumas coisas, tipo, se você tiver até, gente, essa pessoa que segue, se você tiver algum problema, liga para tal telefone. Eu vejo muito só hoje em dia em bar, restaurante, jogos, sempre tem no banheiro feminino aquela plaquinha do tipo, se você estiver passando por uma situação, Pede drink e tal, ou fale com alguém, um código. Eu acho que hoje o assunto da violência contra a mulher, ele é muito, da violência, né, como um todo, ele está muito mais escancarado, muito mais falado. Né? Então a gente vê informativos em bares, como vocês falaram, mas ainda assim tem muitas dúvidas. E eu acho que é isso que a gente comentou até antes, né? É um leque enorme, que entramos em vários viés, mas vamos, né, tentar ir pelo básico. Só um dado, a gente estava brincando antes, a gente estava conversando antes, mas só um dado que eu achei bem interessante de uma recente pesquisa, chega a ser assustador, né? Só para contextualizar, antes da gente começar a gravar, a gente estava conversando sobre quando você começa um relacionamento, se você procura ou não referências desse seu parceiro no Google, no Brasil. Novo trauma liberado com Não é advogada, aconselha jogar. Aí eu falei, gente, como a gente começou a conversar sobre o caso de violência que aconteceu recentemente aqui na Barra. Enfim, que o cara tinha histórico de violência doméstica e eu brinquei, como assim vocês começam relacionamento e ninguém joga o nome da pessoa no Google? Contextualizando, gente, hoje é 24 de abril, o episódio não vai ao ar hoje, então quando for ao ar, provavelmente vai ter uma semana do ocorrido. Mas quem não acompanhou foi uma menina que foi jogada do 13º andar, aqui no condomínio, inclusive, não vou falar. E a Carol veio falar isso, ela falou, mas se você botar o nome da pessoa no Google, você vê que ele já tem um histórico de violência, ele passou por um caso, ele foi preso, acho que há 2 anos atrás, se não me engano, por um caso de violência também contra a mulher, contra uma ex-namorada. Então, assim, acho que é o básico, né? Jogar lá, gente, dica da Carol. Joguem o nome da pessoa no Google. Todo mundo, ninguém nunca chamou o nome. Referência fácil, mas a gente nunca fez. Eu só joguei o nome do meu ex no Google, mas tipo assim, a gente já... Vai, fala aí. Eu só joguei o nome do ex no Google, mas tipo assim, a gente já tinha terminado e o processo até já tinha acabado. Era só pra ver se tinha ficado algo salvo lá. Gente, já era ele, né? Vai que apareça alguma coisa, não garanto que vai aparecer turma, vai que aparecer alguma coisa, de uma alerta, gente. Mas aí dá dicas pra gente. Vamos lá, vamos só no começo, então. Chat de Não, tô brincando. Não, ela é o chat de agora. Vamos lá, acho que o básico, né? Qualquer delegacia pode receber uma denúncia de violência doméstica. E só também um outro básico do básico que eu falo. Violência, gente, é qualquer ato contra você, seja ele físico, financeiro, psicológico, né? Muito se fala sobre o bater, o físico, né? Mas eu acho que a violência ela é muito além. A violência hoje psicológica, ela tá roda aí.
essa questão. E a financeira, quando a gente já fala de relações mais longas, né? Então acaba tendo também, eu sempre brinco que são esses 3 viés. Ah, Carol, eu preciso provar que estou no estado de violência? Não. Se você chegar numa delegacia, seja na DEAN, eu sempre recomendo ir para uma DEAN. Não é porque a DEAN, né, se você vai ser negado o seu pedido se você foi em outra. O atendimento é mais especializado, isso que eu ia né? falar, é delegacia especializada de atendimento à mulher, né? Isso, exatamente. Onde tem aqui, a gente no Rio, na Taquara tem uma, relativamente perto. Então, é isso que a Chandra falou. Como você te acolhem é muito melhor do que numa delegacia comum. Então, tem um atendimento, inclusive, com mulheres, né? Então, a forma de acolher é muito melhor. Cheguei lá, preciso provar que sofri uma violência? Não. A sua fala é uma prova. Né? Normalmente, violência é feita, acontece dentro de casa, onde você não tem testemunha. Então, a sua voz é a prova de um ato de violência. Mas aí no caso de violência psicológica, financeira... A sua voz é o ato de violência. E quando é necessário, por exemplo, um corpo de delito? Se você sofreu algum dano físico. Sim. Entendeu? Agora, a gente sempre pede para ser imediato. Sofreu a violência, vai para a delegacia. Mas, né, a gente não é hipócrita de falar que demora. As pessoas demoram, inclusive, cair na realidade que estou sofrendo violência. Sim. Até de aceitar, né? Até de aceitar. Tá acontecendo comigo, de que eu estou sendo vítima e tem aquela coisa de talvez ter vergonha, talvez não querer ser a pessoa. Principalmente a psicológica, né? Porque a física, ela é mais palpável, né? A psicológica não. Né? Não só isso, tá? Acho para a vítima entender que ela foi violentada. Porque a física, você tem aquilo, né? Você tem a dor física. Agora, o psicológico não. Até que ponto você está se convencendo ou sendo convencida que é um exagero seu, né? É isso. E outra, né? Violência física não é bater, deixar roxo, né? O empurrão, ele é um ato de violência. Um chute é um ato de violência. Te prensar na parede é um ato de violência. E vale a pena lembrar que depende do estado da outra pessoa, né? Se a outra pessoa estiver bêbada, alcoolizada, drogada, que seja, eufórico, assim, é violência, né? Tudo é violência. De qualquer coisa. É isso. E aí chegou na DEAN, você pede, né? Conta, faz um registro de ocorrência, e aí você conta o que aconteceu lá pro escrivão, enfim, você pode atender, pro inspetor, você pode atender. E aí, o que acontece? E acontecem 2 coisas. Qual o resultado prático de uma denúncia de violência doméstica? Abre-se 2 viés. Um é um inquérito, que é em sede policial, onde começa a ser investigado sobre aquele, né, a denúncia que você fez. E o outro é um pedido de medida protetiva. Assim que você chega na delegacia e vai denunciar, eles te entregam um relatório, um formulário, onde você preenche o que aconteceu, se é a primeira vez, qual foi o tipo de violência, se tem filho, se não tem filho, enfim, você conta aí através desse formulário inteiro do histórico desse ato de violência. E aí isso transforma-se em pedido de medida protetiva, que aí já em sede policial, judicial, e vai para o juiz, Ministério Público, e eles analisam, e isso normalmente isso vira uma medida protetiva, então que engloba, em regra, afastamento, a pessoa não pode se aproximar de você em tantos metros, contato, qualquer meio de contato, seja telefônico, e-mail, telegrama. Mas e no caso de filho, como é que funcionaria? Então, aí, filho, como é que a gente faz, né? Quando tem pedido medida protetiva e tem filho, tem que ter uma terceira pessoa que vai intermediar o contato da criança com o pai, com o genitor. Mas e no caso de quebra da medida protetiva? Delegacia de novo. Ou você faz alguma patrulha de polícia e você faz essa denúncia, ou você faz um novo registro de ocorrência de descumprimento daquela medida. Tá falando besteira, mas uma coisa que eu percebo muito é a pessoa virar pra você e falar assim, não sei, provavelmente você escuta muito mais, mas tipo assim, mas se eu fizer essa medida protetiva não vai adiantar nada. E aí a pessoa às vezes opta por não fazer, talvez até por um medo. Já ouvi muito isso também. De uma retaliação. Do que o fazer ele se sentir protegido. Porque realmente, se a pessoa quiser te matar, uma medida protetiva eu no plano contei, tipo assim, isso faz pra ele. ou se quiser te agredir mesmo, te encontrou no meio da rua, te dá um botador no meio da cara. Até você provar que a medida protetiva existe, até você mostrar. Tipo, o papel protetor, não escudo, né? O que a gente, normalmente você pode aconselhar para essa pessoa? Acho que muito também pelo medo. Eu acho que, na verdade, um português muito claro. Bota a boca no trombone.
quando a gente coloca, né, não, por mais que seja uma coisa que traga vergonha, traga receios, quando você coloca aquela medida a se valer, eu acho que isso ajuda muito. Um exemplo, coloca lá na portaria do seu prédio, para a pessoa não entrar mais, entende? Na academia, em locais, hoje você da sua rotina, no caso, né? Exato, entendeu? Então, para todo mundo saber que existe na escola do seu filho, avisa a escola que você tem uma medida protetiva. Aquele pai, ele não pode, né? Por mais que seja pai, mas enfim, o ambiente escolar, ele não vai poder mais acessar no momento que você estiver. Entendeu? Porque isso são formas de você se autoproteger. A medida protetiva, ela é uma autoproteção. Mas assim, uma pergunta ignorante mesmo, a gente vai um pouco mais para a questão da guarda do filho. Nesse caso, tipo, você tem que passar para a escola quem busca o filho no colégio, e só aquela pessoa pode buscar, mesmo o pai ele perde um pouco essa autonomia. Não, vamos lá. Até porque ele tem essa chance de ter essa agressão, né, do pai agredir a mulher com um filho. Vamos lá, são assuntos, apesar de interligados, que são separados. São distintos. O fato de você ter sofrido uma violência doméstica que desencadeia uma medida protetiva não afasta o direito do homem de ser pai. A não ser que essa violência contra a mulher tenha ocorrido na presença de filhos ou tenha, de certo modo, atingido a criança. Mas, enfim, se for um caso isolado de violência doméstica e o pai ele vai continuar sendo pai, continuar tendo o direito dele de ser pai. Não, essa é a minha dúvida. Até onde vai o direito da mulher e o direito da criança? Desde que ela não seja atingida, são direitos diferentes. Sim. Entendeu? Apesar de que são todos família, são direitos distintos. Uma coisa, outra coisa. Tá? Agora, a gente sempre analisa se a violência contra a mulher também está atingindo a criança. Porque, por exemplo, eu já tive casos onde o pai utilizava-se da criança para atingir a mãe. Entendeu? Então, ele fazia certos tipos de violência psicológica, inclusive, contra a criança, com o objetivo de atingir a mãe. Entende? Então, isso tudo é analisado e isso tudo é caso a caso, não é genérico, não tem como colocar todo mundo no mesmo bolo. Mas, em regra, são direitos distintos, onde o pai continua sendo pai, independentemente da medida protetiva. E aí, como é que a gente faz? A gente coloca um interlocutor ali, uma terceira pessoa, para intermediar esse contato e principalmente essa questão de como é que vai buscar a criança, né? A gente tenta trazer regras ali de convivência para resolver essa situação mesmo e afastar, né? O homem como o homem da mulher. E assim, o homem, ele quebrando a medida protetiva, ele é preso, ele sofre, qual a penalidade que ele sofre quebrando a medida protetiva? Então, o que é a quebra? O que é a quebra da medida protetiva? A gente também volta a analisar caso a caso, né? Eles estavam falando sobre uma questão da criança, isso o acesso policial vai ter que analisar, mas quebrar a medida protetiva faz um novo registro de ocorrência de desobediência, que está quebrando uma ordem judicial, está violando uma ordem judicial, e a tendência, não são todos os casos, mas a tendência é que essa pessoa seja presa, sabe? De forma reiterada, se ele fizer isso de forma reiterada, a tendência é que ele seja preso. Mas ela tem que fazer isso várias vezes? Registro. Tem que chamar a polícia, tem que registrar tudo. Só que assim, você tem que registrar várias vezes para você finalmente ter realmente um afastamento. A não ser que seja algo muito mais sério. Se ele não for, não pode entrar no seu prédio, ele vem de forma violenta, invade, então isso acredito eu que vai desencadear numa prisão. Mas, vamos lá, pessoas normais, quando tem uma medida protetiva, elas costumam respeitar. Entendi. Entendeu? Ela pessoas normais. Porque assim, a gente tem a imagem de que normalmente não é respeitada a medida protetiva. Eu acho que é justamente por isso que tantas mulheres têm medo de colocar uma medida protetiva. Acho que elas têm mais medo do cara respeitado, tipo assim, ele realmente respeitou, do que ir pra retaliação. Tipo, você não sabe, tipo assim, pensa mais o negativo, né? Do tipo assim. O que a mulher tem mais medo? Ela não vota porque ela acha que o cara vai ficar puto da vida e vai atrás. Mas na verdade é o contrário. Normalmente o que a gente vê na prática é que a medida protetiva afasta mesmo. O cara tem medo, entendeu? Até porque o assunto é sério, a polícia, a delegacia, o assunto é sério. Então, normalmente, por isso que eu digo pessoas normais, eles têm medo, eles costumam respeitar esse afastamento, entendeu? Então acaba que o que a gente vê é a exceção. Esses casos de violência. Só que como a exceção que aparece na mídia, a gente acaba como quebra. Ao meu ver, sim. Ao meu ver, esses casos são mais, volta a falar também. As pessoas precisam botar a boca no trabalho. Me levantam mesmo
medida protetiva. Entendeu? Por favor, respeita o fato se respeitar. Inclusive, isso dentro da justiça, a gente faz valer. Exemplo, entrei com um pedido de medida protetiva, então a Bela tem uma medida contra o ex-companheiro dela. Temos uma audiência de um processo sobre o filho deles. E aí? O Jojo vai desencarar a mesa de audiência? Eu sempre falo, depende. Ela se sente confortável em encarar a mesa de audiência? No caso, do preposto? Na verdade, não. Eu sou advogada da Isabela, eu a faço representar em mesa de audiência. Ela tem que comparecer nessa audiência, mas eu peço para ela ficar em uma outra sala, entendeu? E faço a representar, por exemplo. A não ser assim, a gente, em regra, tenta fazer isso. Mas não corre o risco de cruzar dentro do fórum? Mas o fórum também é um ambiente do judiciário, né? A gente não entende que o cara vai ver no metal ali no meio. Tem polícia, tem tudo dentro do Mas aí não é a parte do gatilho de você passar e... Pode ser psicológico, assim. Mas aí, nesse caso, a pessoa continua sendo obrigada Aí na justiça, assim, a gente só tenta ter mais tato nessa questão. Não, proposto? Não. Porque é pessoa física. Entendeu? Depois só Mexer eu só tento fazer um exemplo. A audiência ela tá entra por aqui, ele entra por aqui. Isso. Então, a audiência tá marcada para 2 horas da tarde. Eu chego uma hora antes, entro na sala e falo, gente, olha só, sou advogada da mulher, ela tá aqui fora, mas a gente tem uma medida protetiva, eu não quero que ela encontre com ele, ela não se sente confortável de encontrar com ele. Normalmente, eles separam uma salinha, ela fica ali aguardando dentro da salinha, justamente para não se cruzarem. Entendeu? Tenta fazer. Eu acho que isso é uma coisa que vem chocando cada vez mais, e eu acho que por conta da mídia, com o aumento de casos de feminicídio, barra quanto a gente vai sabendo dos casos. Acho que antigamente não se tinha, entre aspas, tanta atenção para isso. Não sei se isso seria a expressão certa, mas acho que essa questão da noticiar e explicar e tentar até informar, porque eu acho que isso daí, a mídia gosta muito do impacto, né? Do tipo, legal, esse caso recente. A menina morreu, no dia seguinte, o cara morreu também, e pouco se fala do que a pessoa poderia ter feito, do que a pessoa pode fazer, como a pessoa pode buscar sair dessa... Pode fazer diferença nos próximos casos. Exatamente, para não repetir, né? Acho que até a gente teve um episódio que a gente falou, que a gente falou até sobre coisas para fazer, o que seriam red flags, né? Tipo, até a Carol já deu uma solução. A gente dá o nome no Google. Bota o nome no Google, se já tiver alguma coisa, você já saiu. E outra coisa, gente, vamos lá, né? Aquela história tipo, minha ex é maluca. Desculpa, não existe mulher maluca. Entendeu? Não, eu falo isso. Isso é muito mais acidente alerta. Quando a gente começou, a ex-maluca chamou a polícia, depois que eles terminaram. E aí depois, 2 anos depois, eu virei ex que chamou a polícia também. Eu adoro quando falam assim, minha ex-maluca. Eu já penso, sinal que eu te veio. Sinal que eu te veio em alguma coisa. Eu acho que pega. Eu queria que você desse algumas dicas pra gente sobre a agressão vindo no uso da imagem. Porque a gente sabe que existe, né, um pessoal que tipo, troca imagens, e aí às vezes você também trabalha com isso, né? E como você pode se defender, você sendo mulher? A ameaça da exposição, né? Isso. Protetiva, isso. Mas aí, por exemplo, não só a medida protetiva, né? Mas como você pode, você pode processar a pessoa, pedir para ela apagar os vídeos, o que você pode fazer em relação a poder se proteger em relação a isso? Então, a medida protetiva, ela te dá um viés de obrigar a pessoa até a plataforma a tirar essas imagens do ar. Entendeu? Então, a medida protetiva não é só afastamento. Mas se as imagens não estiverem do ar? Você impede, a pessoa fica proibida de veicular essas imagens. A gente fala muito sobre afastamento, sobre contato, mas isso é um rol totalmente simplificativo. E aí também entra em direito de uso de imagem. Então, assim, a gente consegue pedir medida protetiva com o objetivo da pessoa ser proibida, não é só de ameaça, né? Não é na chantagem, isso. E é um tipo de violência psicológica, chantagem, não tem como. Então, assim, você consegue uma medida protetiva para impedir com que a pessoa traga imagens suas, exponha imagens suas em redes sociais ou o meio que seja. Inclusive de criança, tá? Tem gente
homens que fazem uso do filho, a imagem do filho, e né, expõem a mãe, porque a mãe faz videozinho, né, no Instagram, isso é super normal. Porque a mãe está sendo deixada ver. Porque isso não pode, você mexe do jeito da criança. Sim. Isso também é uma forma de coagir a mulher. Sim. Entendeu? Usar o filho como uma moeda de chantagem. Muito isso no apoio de influenciadores. Isso, não pode. Nossa. Porque você está violando o processo. Você viola o processo da criança, processo judicial que envolve o menor, que é segredo de justiça. Todo processo de criança está em segredo de justiça. Seja quando é alimentos, guarda de prestação, eles são o segredo de justiça. Então, se expor o que acontece dentro do processo está violando a justiça. Sim. Entendeu? Porque a própria justiça determina como proteção daquela criança. E aí, você também consegue, com uma medida protetiva, enfim, né, fazer meios alternativos de proibir com que ele fale da criança, com que ele fale de você e que ele exponha essa situação jurídica que vem acontecendo nesse sigilo. Sim. Entendeu? Eu amei. Eu falo, porque as pessoas não têm conhecimento, mas o leque tá aí. Por isso eu falo, bota a boca no trombone, porque quando você bota a boca no trombone, as informações acabam vindo. Com certeza, alguém já passou talvez por uma situação parecida com essa e a pessoa, tipo, essa pessoa, o advogado, alguém vai conhecer alguém que vai conseguir te ajudar nesse sentido. Isso é a própria delegacia, tá? Eu falo muito. A DEAN, ela te dá um suporte. Assim, eu tiro o chapéu pra tanto a DEAN, que é da mulher. Qual é o número sem ser o 190? Tá aí, Eu acho que é 180. É 180, isso. Tem a DEAN, que é a proteção da mulher, e tem a DECAV também, que é da criança. Qualquer ato de violência contra a criança, você registra na DECAV, pelo CEP. Entendeu? São 2 delegacias especializadas que você consegue esse atendimento de uma forma mais acolhedora. E quando a agressão vai de mulher para mulher, porque a gente sabe que também tem disso, né? Por exemplo, uma mulher que ameaça você na internet, uma mulher que ameaça você na internet, sabe? Quando a agressão acontece fora do âmbito doméstico. Isso, aí eles vão mostrar. Isso, então, tipo essas situações. Então, ao meu ver, não sei, boa pergunta, boa análise. Porque a gente realmente não vê, né? Mas ao meu ver, acho que abrangeria, assim. Resumindo, problema são os homens. Pode ser. Obviamente, os problemas sempre serão os homens. Porque assim, é no ambiente doméstico, né? Ela traz novamente essa questão da violência doméstica. Sim. Então, ao meu ver, sim, seria, acho que abrangeria. Sim, essa questão da violência contra a mulher como um todo. Agora, por exemplo, a ex que xinga a atual. Aí você sai. Não tem nada a ver. Sim. Entendeu? A ex que xinga a atual, o ex que xinga a atual, não. Aí é crime mesmo, aí vai para outro viés. Sim. Não é especializado. Tá? Mas aí é isso. E assim, tem algum lugar, tipo algum site, alguma coisa mais palpável que as pessoas consigam ver para se interar? Por exemplo, o consumidor está na dúvida do Código de Defesa do Consumidor. Leu lá, não é simples ler, mas assim, tem um livro, né? Para a mulher, tem alguma coisa? Tem, a gente tem a Lei Maria da Penha, que protege a mulher e traz todo esse viés. Mas, por exemplo, tipo, informativo. Material de consulta. Material de consulta. Não sei se é chato você entender. Gente, esse tipo de coisa não pesquisa no chat, pelo amor de Deus. Vamos lá. Contrata uma advogada, tira suas dúvidas. Melhor. Muito melhor. Não vai pro chat. Não vai pro chat. Mas assim, é isso. Tenta sempre buscar o auxílio jurídico como advogado, também. Ela não tem dinheiro, vai na delegacia e pergunta. É isso. Pronto. Melhor ainda. Até porque a gente tem a defensoria pública que também, mal ou bem, é algo que te atende para quem não tem essa condição financeira. Mas a defensoria pública especializada nessa área? Na Barra tem. Na Barra atende, por exemplo. Tem uma defensoria pública. Entendeu? Qualquer defensoria pública é um advogado. Sim, público, então ele vai nesse. Qualquer necessidade. Mas vocês falaram. Depois eu pedi pra Bela, vou mandar o link. Isabela, bota lá no. Editores, bota bota aí restritivo, mas enfim. Tem o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça. Ele tem. O link vai estar aqui. É isso. Ele tem uma página informativa sobre violência contra a mulher. Então, ali, por exemplo, fala sobre a Lei Maria da Penha, o histórico, né, a origem da Lei Maria da Penha, o que se considera forma de violência, como denunciar, enfim. Ali traz
acho bem legal que é isso que a Bela falou, né? Tipo, informativo. É legal, tá na dúvida, vai lá, dá uma olhada, entendeu? Será que eu tô passando por Isso é uma situação de também violência experimentar doméstica? também. Mas acho que isso é mais pra parte da psicóloga, eu faço terapia, gente. Como identificar? Isso é terapêutico, eu acho também, vai pro psicólogo, não tem como. É aquilo que a gente falou, né? Da diferença da agressão física e da psicológica. Psicológico. A física é muito fácil, te bateu. E você, como advogada, você indica ir de primeira, né? Aconteceu, vai. Aconteceu, vai. Tipo assim, não espera acontecer de Vão novo. ter consequências, gente, como qualquer ato, qualquer denúncia que você faça. Todo ato tem uma consequência. Entendeu? Agora, o problema é que as pessoas, além do medo de denunciar, elas não conseguem aceitar. Elas não trabalham que um ato, né, internamente, talvez. A escola da tal. É aquela coisa, eu realmente passei por isso. Passei por isso e acabou, né? Meu relacionamento acabou. Você acha que também entra nisso, que a partir do momento que você denuncia, você não vai querer estar no Você vai ter que fazer esse corte. Você vai ter que falar que não vou denunciar você, mas a gente continua no não existe isso, entendeu? Eu acho que acabou. Não tem como, você tem que aceitar que acabou. Tem que ser tolerância zero. Tem que ser tolerância zero. Não dá pra ficar naquela de, eu acho que ele vai mudar. Não, porque ele a não partir que muda. você denuncia, já não tem mais esse que deveria ser o padrão. Deixa isso bem claro, né? Pra tudo aquilo. Denuncie e faça terapia. Não, eu acho que é isso. Acho que é porque eu vejo assim, muita gente na tolerância não ser zero, sabe? E, cara, assim, pelo menos de pessoas próximas a mim que eu conheço que já passaram por situações, nunca foi do nada. Não. Tipo assim, nunca foi. Ai, do nada ele surtou e me agrediu. Seja bem grave, uma agressão verbal, talvez uma agressão financeira, talvez uma agressão psicológica. Só que acho que é isso da pessoa. Você vai achando que é pouco. Xingar é um ato de violência, né? Até que ponto você permite ser chamada disso, daquilo? Aí o xingar, gente, vai de burra, imbecil, até coisas mais sérias. Já tipo xingar de palavras chulas, de baixo calão, não. Tipo assim, se fala sua burra. Te diminuir é uma forma de violência. Te diminuir como mãe, muitas das vezes, diminuir como mulher, como profissional, é uma forma de violência. E acho que assim, é difícil, né? Porque também. É aquela coisa, né? Tipo, a água ela não ferve, né? Ela vai esquentando. Então, às vezes, quando você tá lá no caldo, você não. Quando você tá lá no caldo, você não vai percebendo até a hora que você cozinha. E talvez o que traga mais a aceitação é um problema, fato. O corte da relação, que isso, a partir daqui acabou a relação, eu acho que ainda tem um terceiro, talvez. Os filhos também são um problema, mas enfim. A sociedade vai ter muito aquele peso, né, da mulher manter a família. Dela ser obrigada a manter, né? Ela ser o viés do relacionamento. Eu vou ser a pessoa que vai tirar final. A família foi ele que fez merda. E tem ainda, acho que, a subordinação financeira, né? Sim, porque na maioria dos casos. Na maioria dos casos. Você pode até me corrigir, mas acho que a maioria dos casos a mulher depende financeiramente do homem. Muitos casos. Eu estava até conversando isso recentemente conhecido e eu trouxe, né, ao meu ver, o que eu sinto. Quando a gente fala de classe média, a mulher, ela não é empoderada, mas a mulher ela tem que trabalhar também para somar no de casa. A gente tem mas quando a gente fala, talvez, de pessoas com poder aquisitivo mais alto, a mulher tende a parar de trabalhar. Então, traz essa questão da subordinação financeira. Ela acaba virando refém da construção de família. Isso. Que ela tá, entendeu? Que ela, assim, enfim, se deixa levar. Eu não vou criticar essa mulher. Se é bom, Cada mulher entende que é bom, que é melhor pra ela. Mas, enfim, essa questão financeira também leva a você se permitir, você se permitir estar nessa situação. Entendeu? Carol, e aí, a gente consegue pedir pensão pra essa mulher que saiu do relacionamento com uma mão na frente e outra atrás? Sim, existem formas de você financeira, né? Judicialmente, buscar esse auxílio, esse apoio financeiro. Vai ser rápido? Não. Acho que eu quiser a minha falar que tudo vai acontecer rápido, né? Porque o rápido, para quem está dentro de uma situação é o rápido para quem mexe no judiciário é outro. Aí são dois tempos, infelizmente, que não batem. Mas assim, a gente consegue ir atrás desse suporte financeiro dessa mulher que ela era dependente do cara, entendeu? Assim como ele tem a questão educacional dele com as crianças, de alimentos e tudo mais, entendeu? É uma pergunta, Lu? Eu não sei, essa pergunta acho que é melhor deixar para o
Você vai ficar curioso, Não, gente. mas isso aí é muito cancelado. Eu acho melhor não. Ó, gente, ela não está com medo de ser cancelada. Porém, quando ela vê que as perguntas dela canceladas pra cancelar a gente, foda-se. Vamos só voltar aqui. Eu falei que a gente abria dois viés, né? O inquérito, que é inquérito policial, e a medida protetiva, que é judiciária. E aí, o inquérito, o que acontece, né? Porque ele é ação policial. É investigado e tudo mais, e normalmente isso transforma, né? Dependendo do que tiver dentro do inquérito, e as provas que forem produzidas, e ainda assim já vi inquérito que, mesmo não tendo provas, ele é transformado ele é convolado, uma ação criminal onde o cara responde por aquele ato de violência que ele teve. Entendeu? Então, assim, o assunto, volto a falar, é sério. E essa jargão que não dá em nada, mentira. Dá sim. Entendeu? Porque a gente só vê as exceções, É né? isso. A gente vê as E aí exceções. generaliza, né? Generaliza. Não deu nada, não deu nada. E Não é isso, gente. Olha só, denunciem. Façam tudo que tem que fazer. Não tenham medo. não tenho medo. Agarrem na mão de alguém. Ou se tiver medo, vão com medo mesmo. Eu ia perguntar isso. Existe algum grupo que você saiba de rede de a Lu já até indicou algumas vezes redes de apoio à mulher para as pessoas começarem talvez a identificar e até tomar coragem para ir, né? Para Não se sentir sozinha, né? Porque eu acho que a mulher, quando ela tá nesse tipo de relacionamento, ela acaba vivendo muito aquela coisa e ela sente que ela tá sozinha e ela não sente que não tem pra onde ir, né? Não, mas tem vários grupos de apoio. Acho que uma pesquisa rápida você consegue achar. Eu sei que tem bastante. Uma dúvida não cancelada. A Lei Maria da Penha, ela se encaixa não só para os agressores, quando são maridos e mulheres, ou namorados e tudo mais. Poder ser o filho, seu irmão, tio, também se encaixa. Chefe. Vamos lá, não. Uma Lei Maria da Penha que a gente fala é violência doméstica, aquilo que acontece dentro do seu ambiente familiar. Então, irmãos, sim, porque estamos dentro de um ambiente familiar. Filhos, crianças, violência contra a criança, ela já é uma outra. Apesar de a gente usar na prática um pouco, porque a Lei Maria da Penha ela vem como. Ela é percussora de tudo. Sim. O assunto da violência contra a mulher, enfim, ele é o primeiro assunto que se levanta. Então a gente usa muito a Lei Maria da Penha, que ela traz princípios bem de proteção, né? Bem interessante. Mas a gente tem hoje, por exemplo, a Lei Rigorel, que é uma lei de proteção à criança contra a violência. Entendeu? Que ela é quase que a Lei Maria da Penha quando o assunto é criança. Entendeu? E aí, por exemplo, chefe, aí é outra história. Não tem nada a ver. Sim. Entendeu? Ela já é assédio, enfim. Você pode ir partir para uma delegacia especializada da mulher e fazer. E faz a videoconferência, nem sei isso. O colega de trabalho, o que quer. Porque é assédio, aí já é outra coisa. E aí vai para RH depois também. Vai para RH, vira assim trabalhista, enfim, aí já é outro assunto. Mas, criança, normalmente a gente aplica a Lei Rigorel, e vamos falar, tem a DECAV, que é a Delegacia da Criança e Adolescente Vítima, e tem a mulher, DO, que a gente vai com. E aí, a DO normalmente, a violência contra a mulher é julgada no juizado de violência doméstica. Tem uma justiça especializada, assim como a delegacia, tem a justiça especializada para isso. Acho que isso é importante só para a gente. Quando a gente fala de violência, não é só do seu parceiro, né? Sim. Tipo assim, não é só entre quatro paredes, vamos dizer que você é muito grosso nome. É de subordinação do chefe, é colega de trabalho, Família. Às vezes até questões em metrôs, em transportes públicos, são um pouco mais, acho que talvez difíceis de você conseguir, né? Mais ou menos, tá, Bela? Eu estou associando, por exemplo, transporte público, por exemplo, o metrô agora já trouxe o vagão feminino consultário, é isso, o tempo todo. Eu acho que é o contrário, eu acho que eles têm numa vontade que você está falando, né? A proteção da mulher está mais em voga. Hoje a gente fala muito mais sobre a proteção da mulher, e os casos estão sendo escancarados ali. Tanto coordenação sexual em metrô, ônibus, está sendo filmado, está sendo ventilado. As mulheres no metrô, quando a gente vai ter um vagão, tem um homem pode estar super escondido, ele respirou, porque todas as mulheres daquele vagão incrivelmente respiram igual. Não consegue identificar quando tem um homem, porque o vagão das meninas é uma praia assim, sensacional. Aí entrou um homem e todo mundo fica assim. Sai. E aí alguém sempre começa. E aí pronto. Aí esse passado.
acho que não existe isso, eu não sei, né? Já passou. passou da época de não sei, né? Ai, eu não sei, Vocês resolver, eu passei que foi pra Rio. Eu queria saber, mas é responsável igual, assim. agora eu não pergunto. Que a gente tem muito aquela expressão, em briga de marido e mulher, você mete a mulher. Mete ou não mete a mulher? Eu acho que mete. Você é uma pessoa física. Eu acho que tem que. Você é uma pessoa aceitando tudo, entendeu? Mas qual é o limite de você se meter e a pessoa acabar se afastando por uma vergonha e de você se meter e ajudar? Eu acho que tudo é no começo. Você falar, como se meter, eu acho que talvez seja mais importante até do que se meter ou não. Até onde eu fofoca, até onde é isso. Exatamente. Você liga, denuncia, sem falar essa mão. Sem falar. Juraceta. Oi, eu sou Juraceta, não conheço nada da pessoa e eu sei que o marido dela bate nela. Tá ligado? Já fiz isso. Grava. Me manda. Grava, manda pra mim. Já fiz isso. Inventei um nome, liguei pra delegacia. Não, porque às vezes, por exemplo, eu vou falar de uma situação completamente atípica e aleatória. A gente tá sentado aqui, a gente olhou pro outro lado da rua e viu um cara batendo numa mulher. O que essa pessoa pode fazer? Aconteceu isso no final de semana, mas isso foi em Copacabana. Mas eram 2 moradores de rua. Eu sei que não tem nada a ver. A gente fala, mas era 2 moradores de rua. Eu sei que não tem nada a ver. E aí? Mas essa liga de 180 ou 190? Olha só, o 180 ele é específico. A mesma história da DEAN e da delegacia normal. Ele é para especializar, ele é especializado no assunto. O outro são denúncias em geral. Então, o que acontece? Vou mensagem assim. A questão que eu falei, depois que eu chamei a polícia para tirar de casa. Eu liguei para a polícia e falei, meu ex não quer sair da minha casa. E aí, acho que na hora meus pais chegaram, alguém chegou para ajudar meu pai, né? E aí eu falei assim, não precisa ter mais não. Pra mim, deveria ter vindo mesmo. Independente de eu falar pra esse não, eu podia estar sendo coagido por uma arma. Foi em 2006 anos. Porque antigamente tinha uma... Foi Inclusive a mulher que tinha que denunciar. Antigamente a mulher que tinha que denunciar. Acho que a mulher. Hoje em dia não recebe denúncia de terceiro. Não, mas fui eu que tava falando. Mas porque a partir mais fala assim, não precisa mais vir, eles entendem que você... Ele é aquela história de você dar a queixa e tirar a queixa. Entendi. Entendeu? Como você fala assim, aí antigamente, antes, né, tinha esse entendimento. Agora não, né? A senhora leva mais a sério também, no sentido de, tipo assim... Assim, tipo, não, 5, 6 anos atrás. Mas eu acho que nesse assunto, pelo menos do que eu tenho visto, é uma evolução, e a Fá também falou, bem constante até das pessoas quererem usar, das pessoas entenderem, buscarem saber, como se portar. E aí eu falei, eu vi, o que eu faço? Liga pra polícia, assim, isso. Eu me meto, eu não me meto. Eu fico, às vezes, vendo aqueles experimentos sociais do TikTok. Eu não sei se é verdade ou não, mas eu fico lá igual a choque. E aí, sei lá, às vezes o experimento social é isso, é um cara segurando, e a menina faz até o código universal, né? E aí muita gente nem conhece esse código, não sabe. Mas, e aí tem gente que se intromete e fala, tipo assim, oi, fulano. E tem gente que simplesmente ignora. Eu acho que eu não ia conseguir ignorar. Mas é que ponto eu vou ignorar? Eu tenho certeza. Não, tem isso mesmo, mas foi nisso, né? E aí achei isso. Acho que a maior orientação é essa, né? Ligar pra polícia. Ou buscar uma autoridade. Naquela que denuncia. Tipo, tá no shopping, segurando, E provavelmente o policial, a orientação dele é de dar ação humana, né? Mas assim, ao meu ver, ele é de dar seguinte orientação. Buscando a delegacia. Porque você, com a medida protetiva, você tira ele de casa. Entendeu? Porque ali você não tira uma medida protetiva. Você sai levando pra delegacia, mas você não tem nenhum papel, né? Nenhum algo a te proteger. Então, provavelmente, a orientação policial te dá buscar a delegacia. Mas eu deixava ele na minha casa aí, assim. Depois você tira pra Mas sei lá o que ele ia fazer na minha casa. Depois você tira, entendeu? O que é melhor? Patrimônio ou integridade física? Entendeu? Então, assim, considerando que é mais melhor a integridade física, o patrimônio a gente pode entrar depois, a gente tira da sua casa. Entende agora? Depois o famoso depois resolve. Sim, mas integridade física, acho que você né? Psicológica, emocional, tem que ser protegida. Então, acho que talvez a orientação policial te dá, eu acho que poderia ser. Depois você consegue uma medida protetiva e munida com a medida
positiva, você consegue tirar ele da sua casa. Entendeu? Não espero passar por isso do outro. O primeiro passo é esse, galera. Acho que o resumo da conversa de hoje é procure uma pessoa especializada. Sim. Não vá para chats nem nada. Acho que aí a dica como amiga, vamos dizer assim. Não tenha vergonha, né, de assumir, de pedir ajuda mesmo, de conversar talvez com alguém, tentar entender Alguém, o que você vai ver que você vai ser mais acolhido que você que é. Às vezes tem muita vergonha mesmo de se juntar. Essas Hoje em coisas, dia as pessoas têm mais um senso, né? De acolhimento. Sim. É porque acha muito o medo de ser julgada pela sua escolha de ter escolhido o parceiro. No episódio da Isa, você começou o episódio falando que a gente sempre conhece uma pessoa que foi agredida, mas Então, assim, procure. Famoso de maluca, né? Aí eu sei, todo mundo foi sair de maluco. Porque eu tentei, mas eu vi que enlouquecer. gente, mas uma pergunta, essa não sensacional também. Eu, antes de não ter visualizações no TikTok, eu joguei essa música no meu suposto esse na janela. Você pode me Processar pode. Mas você pode emitir uma medida protetiva contra você? Mas eu tenho um vídeo de uma agressão que aconteceu dentro do meu elevador. E aí, tipo, se ele me processar, eu poderia usar esse vídeo e falar. Depois de tudo que a gente falou hoje, você vai sair daqui, você vai direto na delegacia da mulher. Medida protetiva, proteção da mulher. Então, vamos lá, só tem limão da mulher. Então, se a mulher bater no cara, é outra história. Não, Não bate você com essa mas a medida Não, vai dar um faça por esse funcionário. a última pergunta pra gente finalizar. Fazer que a gente só caminho, entendeu? Fazer isso na história. Vamos fazer um final antes da pergunta. Não foi essa pergunta. Eu acho que esse assunto é grande. Tem que trazer a Carol mais para Ele pega cancelável. Criança está. Você pode processar quem você quer. Você sabe bem. Poderia fazer esse processo, né? E como tipo assim, a ação psicológica contra uma criança de um pai que engravidou outra pessoa e ele tudo para meses. Então, gente, então, mas Sorte de fazer depois, Não, acho que seja uma pergunta cancelada. Eu só acho que é uma pergunta muito elaborada. Acho que a Carol precisaria de entender todo para poder dar um posicionamento. né? Porque você tem uma medida protetiva só, né? Que a gente falou no começo, talvez a dúvida. Não, você não. É porque você tem uma medida protetiva que ninguém vai tirar seu filho por nada. Gente, criança só sai namorando. Tem muita ameaça, assim, né? Você vai na delegacia, eu vou tirar o filho de você. Normalmente, ou eu tenho mais dinheiro do que você, eu vou tirar seu filho. Não. Mas nem olha, sabe, amor? Não cresce, não. Psicológico, não tá, gente? Ninguém tira o filho de uma mãe assim. Não é por causa disso, entendeu? Não é assim. Ninguém vai tirar o filho da mãe, um, porque a mãe vai ficar mais pobre, dois, porque tem uma medida protetiva, três, porque a mãe foi violentada. Entende? Ninguém tira filho de mãe por esses motivos isolados. No dia de hoje. Agora, sem muitas delongas que a gente já tá no nosso horário. Procura ajuda, procura mais especializado, não só advogados, escritórios, delegacias, mas também terapeuta, psicólogo. Se fortaleça emocionalmente. Emocionalmente. Não tenha medo. Se tiver medo, vai ter medo mesmo. Como a Carol mesmo falou, é muito mais fácil respeitar a medida protetiva do que a Carol falou, foda-se. E acho que é isso, né? Tipo assim, busquem ajuda, busquem conhecimento para poder entender o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve. Para saber mesmo os nossos direitos como mulher. Não acho emoção, né? Eu acho que quando a gente passa por alguma coisa de violência, a gente sempre tende na emoção. Calma, respira isso essa ajuda psicológica. Se fortaleça emocionalmente, e você vai depois aceita que acabou no relacionamento.
que vai fazer parte do processo também. Ok? Faça sua denúncia, mesmo que não tenha provas. Faça a denúncia, né? Faça a denúncia. É isso mesmo. Não tem problema você ter roxo na sua pele pra você ter direito a uma mistura protetiva. É isso, muito obrigada, Carol. Se alguém quiser depois tirar alguma dúvida com ela, vamos levar ela, vai me chamar aí. A gente vai fazer propaganda. Vou deixar aqui o Instagram profissional. Não, mas gente. Vou deixar. Me pede o número que eu passo, tá bom? Tá bom. E é isso. É isso. Obrigada, Obrigada, gente. É melhor você enterrar o seu relacionamento do que a sua família te enterrar. Caralho. Nossa!